TVE Repórter. Apoio Cultural Banrisul Digital. Clique e simplifique. O nosso setor é um setor bem sensível, né? Agora acabei de chegar de um caso de um assalto, que houve troca de tiro com um policial. O policial provavelmente saiu ferido. Não tem como fugir, a gente tem que se doar muito para a sociedade. O mínimo que a gente espera é que a gente consiga recuperar isso. Como? Tendo tranquilidade, tendo saúde fora do trabalho. Quando a gente não consegue pagar as contas, a gente não consegue ter saúde fora do trabalho. 23 anos de serviço público na Polícia Civil Gaúcha. Sempre teve investimento próprio em treinamento técnico e capacitação. Cláudio está fazendo pós-graduação em operações especiais policiais. Só que a crise do Estado vem batendo diretamente na porta da casa da família dele há 3 anos. Primeiro com o salário parcelado e agora com os atrasos. E priorizando tratamento de saúde, né? Que tem um gasto considerável com filhos, o estudo deles e tal. Então, isso eu priorizava. E aí, outros gastos menores ia deixando. Só que, conforme vai crescendo o bolo, chega ao final do ano, tem um valor considerável, que eu tive que fazer empréstimo para pagar, né? Passei por momentos bem difíceis, assim, né? São mais de 360 mil matrículas entre ativos, inativos e pensionistas. E 92% do funcionalismo do Estado estão sujeitos ao fluxo do caixa do mês para receber ou não o salário em dia. Claro que alguns fazem antecipação no Banrisul, vem procurar nós, porque se ele for no comandante dele, o comandante dele também está atrasado, o salário iguala a ele. Como que não deixar a família dele com problema, o filho, falta isso, ou não tem o gás, ou não tem a comida até, e vai para a rua prestar um serviço que é de alto risco, com a cabeça dele, às vezes, em outro lugar. Falta dinheiro para pagar aquilo que é o mais sagrado para o trabalhador, que é o seu salário. Tu oferece o teu serviço por 30 dias, no final do mês, quando tu pensa que tu vai receber, nós temos esse desrespeito, que já dura 27 meses aqui no Estado. A Constituição, no artigo 35, diz que os salários têm que ser pagos até o último dia do mês trabalhado. Os professores estão abandonando as escolas, estão saindo do Estado. Uma série de medidas estão sendo adotadas e, em decorrência dessas medidas, é que o Estado tem conseguido, ao longo de todo esse período, sempre pagar os salários até o dia 15. Se a gente for voltar no tempo, nós vamos verificar que somente um mês, nesses 3 anos e 2 meses, o Estado não pagou os salários ou em dia ou até o dia 15. A prioridade do governo do Estado, desde o início de sua gestão, em especial a partir do momento que as dificuldades ficaram maiores, né, ele colocou como prioridade o pagamento da folha. O atual governo gaúcho chegou a atrasar a parcela da dívida com a União, sofrer bloqueios das transferências federais e pagar juros para manter os salários dos servidores em dia. Mas não foi suficiente. Em julho de 2015, o parcelamento começou praticamente mês após mês. Desde outubro do ano passado, quem ganha menos passou a ter prioridade. Assim, na média, os atrasos viraram regra para quem ganha perto de 2 salários mínimos. Foi aí que a crise, da qual todo mundo já tinha muito ouvido falar, se tornou assunto diário no Estado. É tão grande que ninguém sabe. Um grande termômetro é tu passear no centro, é tu ver os estacionamentos vazios na cidade, é tu ir no supermercado e tu ver muito pouco movimento. O serviço diminui e claro que a gente se vê em dificuldade para pagar as contas, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo paga seus impostos, né? Talvez não sei nem entender o tamanho que ela já se tornou. É grave, né? Porque não sei como é que eles vão pagar, né? O gaúcho quer saber quanto deve. O governo Sartori assumiu o Estado com uma previsão de déficit da ordem de 25 bilhões de reais. Após todas as medidas que foram adotadas e a situação até que foi agravada pela conjuntura econômica em face da recessão que nós vivenciamos nos últimos 3 anos, o Estado hoje apresenta um déficit até o final do ano da ordem de 7 bilhões e meio. Historicamente, os gastos são maiores do que a receita no Rio Grande do Sul.
Dos últimos 48 anos, somente 7 empataram ou tiveram superávit, e por questões bem pontuais. Esta apólice aqui foi emitida pelo Estado do Rio Grande do Sul em 1890. O valor, R$100 mil. Como estas, são várias em amostra aqui na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. E isso demonstra como o nosso Estado, há muito tempo, toma dinheiro emprestado. Nas décadas de 1950 e 60, para investir em obras, o Estado pegava empréstimo e emitia títulos de baixo valor. Ernesto Dornelles construiu rodovias, Leonel Brizola lançou as chamadas brisoletas, também para a construção de escolas. A ideia era conseguir fazer investimentos, e aí está a palavra mágica, investimentos que poderiam gerar mais renda para aumentar a receita, e aí eu pagaria aquilo que estava sendo tomado como empréstimo naquele momento. Com os governos militares e a onda do milagre econômico, a União facilitou as regras para o endividamento. E o copo começou a ficar cheio na década de 1970. No governo de Euclides Triquez, os títulos públicos passaram a ter correção monetária. Com os juros, a dívida aumentou quase 200%. Naquela época do regime militar, era uma época em que se incentivava muito investimentos em infraestrutura, em matriz energética e etc., sem se preocupar muito em como é que isso ia ser pago. Grande parte dos problemas nasceram naquele momento. E a curva da dívida começa a acelerar. Se na década de 70 os governos conseguiam buscar, através do endividamento, a suprir recursos em termos de caixa e cobrir as despesas públicas, na década de 80 o Estado conseguiu se segurar porque as receitas estavam indexou as receitas e as despesas não. Na vida dos brasileiros, era o período das remarcações de preço diárias, da hiperinflação. Já para os governos com as contas no vermelho, de maneira simplificada, era como se as receitas fossem reajustadas a cada dia e os custos a cada ano. A diferença entre receita e despesa ficava mascarada, ficava escondida pela questão da inflação, que corrigia mais rapidamente a receita ficava mais alta mais rapidamente do que a despesa. Os gastos aumentavam e os governos rolavam a dívida. Em 1990, o Congresso Nacional barrou a emissão de títulos, obrigando a renegociação com bancos internacionais e financeiras. E depois de muitos planos econômicos e diferentes moedas, o governo brasileiro implantou o Plano Real. O custo da estabilização da economia foi alto para quem estava endividado. A inflação caiu rapidamente, então não tinha mais aquela proteção para o seu déficit, e os juros explodiram. Então, aqueles estados e municípios que estavam com a sua situação de endividamento, eles ficavam inviabilizados. A seguir, a explosão dos juros sobre os vários contratos de dívida, principalmente com bancos, tornou as contas impagáveis. A busca de uma saída foi pela renegociação e um pacto com o governo federal. O Frente a Frente desta semana recebe o maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Evandro Maté. Frente a Frente, nesta quinta-feira, às 15 para as 11 da noite, aqui na TVE, a emissora pública dos gaúchos. Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para saber se você tem direito, basta entrar aqui, na internet, em enem.inep.gov.br/participante. E se for o seu caso, você pode fazer o pedido de isenção até o dia 11 de abril. Mesmo quem pedir a isenção, vai precisar fazer inscrição do Enem depois, hein? Ministério da Educação, Governo Federal. Uma janela de divulgação para o cinema nacional e regional. Curta TVE, quartas, 10h15 da noite. Apoio cultural Banrisul Digital. Clique e simplifique.
Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul, um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. Mudanças dão confiança de que a geração do real será diferente. O governo brasileiro, com o Plano Real, conseguiu dar fim à hiperinflação e iniciar o processo de estabilização da economia, mas tornou aparente o problema dos estados e ainda disparou juros, o que aumentou em muito o que deviam. A dívida pública do Rio Grande do Sul mais do que dobrou em 4 anos. Subiu de quase 27 bilhões de reais em 1994 para 59 bilhões em 1998. E ela salta essencialmente em função do quê? De uma gastança do Rio Grande do Sul, que é o que em geral se alega? Não. O que aconteceu ali é que a política econômica de contenção da inflação por elevadíssimas taxas de juros, né, acabou fazendo com que a rolagem da nossa dívida ficasse muito cara, a ponto de que a média nesse período da inflação, em termos reais, foi de 22% ao ano. Além dos juros, o Plano Real cobrou o ajuste fiscal também nas contas dos estados. Por exemplo, ele pediu que os estados pegassem empréstimos com os próprios bancos desses estados. Porque o que se fazia muito também era isso. Eu me endividava com o meu próprio banco, aí eu, de certa forma, quebrava esse banco, né, para conseguir pagar as minhas contas. Isso, a partir ali do Plano Real, dos planos de estabilização fiscal, isso não foi mais permitido. E agora você gerou um problema grande, porque os estados agora eles não podem mais se financiar no setor privado, só poderiam pegar empréstimos com bancos de fomento ou com a União. Como é que você vai conseguir dar conta desse déficit? Em 1996, a Lei Candir ainda isentou o ICMS das exportações de produtos primários e semi-elaborados, representando uma fonte a menos de receita para o Estado. O governo de Antônio Brito entrou nas negociações com o governo federal em busca de ajuda. Durante o processo, privatizou empresas públicas como parte da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, e a Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, a CRT. A privatização do Banrisul chegou a ser cogitada. Ao assinar com a União em 1998 o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, o Rio Grande do Sul e os demais estados aderiram à federalização da dívida. Ou seja, ao invés de dever variados contratos acumulados ao longo dos anos para bancos e a juros altos, o governo federal passava a ser praticamente o único credor. No caso gaúcho, o contrato estabeleceu juros de 6% ao ano e o indexador de correção foi o IGPDI, o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna. Os juros de 6%, ele estava bem abaixo do que se praticava no mercado, que chegava a 30%, 40%. Que era, em tese, aquilo que os estados estavam pagando de suas dívidas. Então, 6% parecia interessante para os estados. Naquela época, não fazia muita diferença escolher entre GPDI e IPCA, porque eles estavam até bastante equalizados. Só que a economia mudou e impactou a variação do IGPDI. É que o índice mais sensível ao custo do produtor está atrelado ao dólar e deu um verdadeiro salto. A gente teve uma instabilidade forte naquela transição do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique, né? Uma maxi desvalorização do câmbio logo em seguida. Então, um ano depois da renegociação de dívida, o IGPDI chegou a 20%, né? 2 anos depois a 25%, 30% quase. 10% no outro ano e assim foi indo. O contrato estimava que a dívida poderia ser paga no prazo de sua vigência, 30 anos ou até 2028. A parcela ficaria limitada a 13% da receita corrente líquida. Se fosse maior, a diferença ia para uma conta resíduo,
onde incidiria o mesmo juro e correção, para ser paga em até 10 anos, depois do fim do contrato. Você argumentou o seguinte: olha, vocês vão fazer isso durante pouco tempo, porque eventualmente as receitas vão crescer acima da inflação, como de fato crescem, né, como a economia cresce, até que a parcela comece a caber dentro do orçamento. O problema é que nós tivemos que utilizar esse recurso de pagar só os 13% durante muito tempo. A gente tem os juros do saldo, o saldo devedor principal, e tem os juros dessa conta resíduo. A gente está pagando e todo esse pagamento que a gente fez ao longo de todo esse tempo não foi suficiente nem mesmo para pagar os juros. Então a gente não está conseguindo amortizar a nossa dívida. Isso vai embolando. E eu vou pagando, e ao invés da dívida diminuir, a dívida vai aumentando. Por isso que dá essa sensação de que a gente paga, mas a nossa dívida cresce. Assim, a curva projetada no acordo de redução da dívida em 30 anos passou a andar de lado, mas ainda de forma crescente. Os governos que seguiram receberam a conta para pagar e cada vez mais encargos sob responsabilidade do Estado. Exigências das constituições federal e estadual de comprometimento da receita. 35% tem que ser gasto com educação, 12% tem que ser gasto com saúde, 1,5% tem que ser gasto com inovação e tecnologia e assim por diante. Então a gente tem obrigações que a gente não pode deixar de pagar, que é com pessoal, previdência. A gente tem essas questões legais que nos exigem um pagamento. A realidade dos governos depois do ano 2000 foi fazer escolhas para gerenciar a dívida e os poucos recursos. O ex-governador Germano Rigoto enfrentou 2 anos de forte estiagem que derrubaram a receita. Ele ainda destaca o peso a partir de 97 da queda na arrecadação de ICMS com a Lei Candir. O governo da União prometeu devolver 50% do que os estados perderiam e nunca fez isso. Então, os estados exportadores perderam a arrecadação e tiveram que pagar a dívida do passado. Nos meus 4 anos de governo, eu paguei em torno de 2 bilhões de reais ano de dívida do passado, sem poder fazer R$1 de nova dívida, porque a lei de responsabilidade fiscal determinava limite de endividamento e o Estado estava nesse limite, eu não pude fazer nada de nova dívida. Então, não endividei o Estado, tive que pagar a dívida do passado e cortar despesas no limite. A ex-governadora Ieda Crucius assumiu com a meta de equilíbrio das contas públicas. Tentou aumentar impostos, fez cortes e conseguiu voltar a contrair novos financiamentos. Como é que a gente vai dizer a um Estado rico, com uma larga história, que chegou a hora do ajuste, a festa acabou. Não tem mais como pagar o servidor da saúde. E se não tem como pagar o servidor da justiça, o servidor da educação, da segurança pública, o Estado vai cair em profunda crise. E a crise de valores. Todos que se sentaram junto com a governadora disseram, agora vai ser assim. 30% de corte aqui, 20% de corte ali, para ter para o que importa. E fizemos isso, em 2 anos a gente tinha o déficit zero. O governo Tarso Genro colocou como meta as operações de crédito para investimentos e a aproximação com o governo federal para o repasse de verbas para políticas de cada setor. Em 2014, junto com outros governadores, trabalhou na reavaliação do contrato de 1998 e de adequações na Lei de Responsabilidade Fiscal para renegociar a dívida com a União. Estava se aproximando dos 20 anos e o seu saldo não diminuía. E inclusive, restringia as operações de crédito pelo seu grau de endividamento. Além da dívida ser bastante cruel com os estados, e já era proibido contratualmente renegociar, mas também tinha uma lei de responsabilidade fiscal que reforçava isso. Olha, é proibido negociar dívida. Foi preciso alterar essa lei. E com a alteração do indexador e com a redução de juro, que é muito importante, redução de 6% para 4%, 50% de redução, nós chegaríamos ao final do contrato com ela praticamente paga ou com um pequeno resíduo aí, mas perfeitamente administrável. Mas mecanismos antes utilizados ficaram escassos. Existiu o recurso do Caixa Único, né, que era uma maneira do governo remanejar os fluxos de caixa nas diversas contas. Esse remanejamento também auxiliou a pagar as contas em dia, não atrasar salários. Teve a questão do saque dos depósitos judiciais. Né? Os governantes, né,
sacaram bilhões de reais desse fundo, até que esse fundo agora está no seu limite e não pode mais ser tirado. O governo Sartori assume no cenário de uma nova recessão econômica. O que nós fizemos? Contingenciamos todos os custos e todas as despesas. Criamos as condições, vamos dizer, de controle interno e fizemos um processo também de construção de governança e de gestão. Mudamos legislações, eu poderia citar algumas aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, parcerias público-privadas, aprovamos o processo de concessões e criamos as condições de justamente modernizar o Estado. Os fatores do desequilíbrio são vários, mas alguns pesam mais. Nas despesas, os principais componentes, segundo a Secretaria da Fazenda, são a dívida com a União, que representa 87% do montante de tudo que o Estado deve, e os custos com a folha de pagamento e a previdência dos servidores, que comprometem 70% da receita. Ambos estão contemplados na adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União. Lá em 98 a renegociação era necessária, assim como hoje ela é necessária também. A gente não diz que ela não é necessária. Agora, os termos em que ela foi feita é que estão inadequados. O processo, ele se transformou numa forma, na verdade, de a União gerenciar as nossas finanças e gerenciar o essencial de para onde vai o Estado. E gerencia não em favor da sociedade gaúcha, mas em favor de uma dívida assumida, né? E que traz embutido com o andar do seu pagamento esses itens de privatizações e de diminuição do tamanho do Estado. Ninguém aqui está dizendo que o Estado não é importante, não. Ele é muito importante. Agora, aqui nós temos que fazer um profundo debate aqui na sociedade do Rio Grande do Sul, o que é importante da presença do Estado do Rio Grande do Sul e em que setores. Esta crise também que a gente vive no Estado é decorrência de nós continuarmos a insistir num padrão de Estado que foi muito importante, que foi uma fórmula de sucesso lá no começo do século, até a metade do século passado. Ou seja, essa discussão a sociedade do Rio Grande do Sul vai ter que fazer. E aí nós não estamos falando do Estado mínimo, mas discutir qual é o Estado que queremos, um Estado diferente. O pagamento da dívida com a União está suspenso desde o ano passado, por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Já a formalização das contrapartidas para a adesão ao regime em negociação com Brasília suspenderia o pagamento da dívida por 3 anos, prorrogáveis com parcelas menores pelo mesmo período. As estimativas conservadoras levam a crer que a nossa dívida vai chegar próximo dos 100 bilhões daqui a 6 anos. No curto prazo isso vai ajudar? Olha, provavelmente o governo vai querer fazer parecer que ajudou mais do que realmente ajuda, porque o governo já não está pagando dívida, né? Então, mas a liminar pode cair. Bom, tudo bem, mas ela não caiu ainda, ele não está pagando e está atrasando salários. Então ele só vai botar em dia se ele pegar um novo empréstimo, porque renovar a dívida vai só manter as coisas como já estão. Evidentemente que, como nós estamos aderindo ao regime, deixando de pagar a dívida por 3 anos, se o prazo for de 3 anos, esse montante vai ter que ser pago a posteriori. Mas o custo que tem para o Estado de 3 anos não pagar qualquer valor a título de dívida para a União é da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em que pese ser um valor significativo, é pouco quando se compara o benefício que pode vir para a sociedade gaúcha, para o Estado, o fato de manter esses 11 bilhões no Estado ao longo desses 3 anos e que esses 11 bilhões, eles não vão ser desembolsados de uma única vez após o decurso desses 3 anos, mas sim ao longo de quase 30 anos, até 2048. Nós estamos nos encolhendo progressivamente e a cada período de tempo será necessário corte de despesa e corte e baixa de um patamar e daqui uns anos corta mais. Nós estamos caminhando de fato, por uma política de que o Rio Grande do Sul fica sem perspectiva de um bom futuro. Feito o que podia ser feito, por exemplo, não se paga 250 milhões por mês da dívida, né? Desde o ano anterior. Agora, se não tiver esse plano, vai ter que pagar. De onde é que vai sair?
aí vai dar uma Grécia. Então vamos sair das fronteiras do Rio Grande, olhar o que está acontecendo com o Rio. Já para a ampliação das receitas, existem as questões conjunturais da economia e jurídico-administrativas, como o combate à sonegação e também as isenções fiscais, que afetam a arrecadação de impostos. E ainda a regulamentação pela União dos ressarcimentos com as perdas da Lei Candir. De 97 para cá, o valor acumulado seria de 50 bilhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul perde por ano cerca de 4 bilhões de reais de arrecadação de ICMS em função da Lei Candir. 1 bilhão pertencente aos municípios, 3 bilhões pertencentes ao Estado. Quando nós comparamos isso com a situação da dívida, nós pagamos cerca de 4 bilhões ao ano a título de dívida para a União. Então, o encontro de contas aqui seria uma situação ideal para os estados, bem como também para os diversos municípios, né? É difícil se realizar, com certeza, em face das dificuldades que a União tem de poder aumentar essas transferências. Nós achamos que seria importante, né, fortalecer esse debate da Lei Candir, porque eu devo dizer assim, não é 4 bilhões? Tá bom, não é 4. Quanto que é? Nós olhamos lá, as hipóteses mais pessimistas lá naquele debate em Brasília aproximavam de 1,5 bilhão. Né? Pô, pega 1,5 bilhão e põe nesse debate da dívida. Hoje tem uma redução na prestação atual de quase 50%. Na próxima semana, o TVE Repórter apresenta estas discussões sobre as medidas tomadas e as escolhas que estão sendo feitas para o enfrentamento da crise nas finanças gaúchas, projetando o futuro das contas do Rio Grande do Sul. TVE Repórter, apoio cultural Banrisul Digital. Clique e simplifique. Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da